Olá pessoal, tudo bem? Meus alunos, ouvintes do meu canal, eu sou o professor Greg Cruz e hoje vamos começar a nossa primeira aula de matemática, matéria cuja eu gosto muito de lecionar, e especialmente para meus alunos do segundo D, no ano 2020, nesse tempo de coronavírus, e também para aqueles amantes de trigonometria. Antes de mais nada, a minha aula vai se basear em um material. Eu vou falar para vocês sobre trigonometria e aplicações. Vou falar em lados de um triângulo retângulo, propriedades do triângulo retângulo, hipotenusa com base em triângulo retângulo, projeções de segmentos. Enfim, são 4 páginas que eu imprimi em uma deste conteúdo aqui, tá? Quem tem esse conteúdo? Os meus alunos do segundo ano do Imperial, tá ok? Mas para vocês também, ouvintes do meu canal, e também para os meus alunos, eu vou ler com vocês e explicando, né, cada ponto que ele quer dizer sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então ele começa com o título de trigonometria e aplicações. Só esqueci. Também, se tiverem muitos pedidos, eu divulgo este PDF no meu canal também, tá ok? É curtinho, dá para acompanhar, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Trigonometria e aplicações. Introduzimos aqui alguns conceitos relacionados com a trigonometria no triângulo retângulo, assumindo assunto comum na 8ª série do ensino fundamental. Também dispomos de uma página mais aprofundada sobre o assunto tratado no âmbito do ensino médio. Então, trigonometria ele é abordado no 9º ano, no ensino fundamental, e tem algumas escolas também que aprofundam mais esses conhecimentos ou retomam também esses conhecimentos sobre trigonometria no triângulo retângulo, tá? Para nós podermos terminar esse bimestre e poder entender onde que a gente aplica a trigonometria. Então, ele fala o seguinte, ó. A trigonometria possui uma infinidade de aplicações práticas. Desde a antiguidade já se usava da trigonometria para obter distâncias impossíveis de serem calculadas por métodos comuns. Então, ou seja, a trigonometria ela já vem desde a antiguidade, tá? Então aqui tem um exemplo, né, de um prédio. Eu vou desenhar para vocês aqui. Ó, o prédio está no chão, ok? Aqui está o nosso prédio. As janelas do nosso prédio. Consigo medir a altura desse prédio com o sol. Vou fazer ele de outra cor. Projetado no mesmo cateto, que a gente vai ver isso daí, tá? Do prédio. E ele vai gerar uma sombra, tá ok? Sombra um pouco mais comprida. Tá certo? Sombra no prédio. Ok? E com isso, o que está acontecendo? Está formando um triângulo retângulo. Ok? Continuando o chão aqui para cá. Tá certo? Beleza? Onde eu tenho o ângulo reto formado no encontro dessas duas vértices, ok? Então, aí ele vem e cita alguns pontos, tá? Em relação a isso. Ele fala o seguinte, ó. Os gregos determinaram a medida do raio da Terra por um processo muito simples. Seria impossível se medir a distância da Terra à Lua
porém com a trigonometria se tornou mais simples. Então, ou seja, para medirmos a distância entre a Terra e a Lua, se eu não me engano, quem descobriu, quem desenvolveu isso daí, essa dimensão, né, foi Newton, né? Podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas creio que quem descobriu a distância entre a Terra e a Lua usou a trigonometria, tá ok? O engenheiro precisa saber a largura de um rio. Então, o engenheiro precisa saber o quê? A sua largura, né, de um rio, certo? Para quê? Ó, para construir uma ponte. O trabalho dele é mais fácil quando ele usa dos recursos trigonométricos. Então, ou seja, para que ele possa fazer uma ponte, certo? Passando por um rio, ele tem que ter os conhecimentos trigonométricos, tá ok? E isso vocês vão aprofundar mais para quem for estudar engenharia civil, né? Mas esse não é o intuito da nossa aula. Ele fala, um cartógrafo, desenhista de mapas, precisa saber a altura de uma montanha, o comprimento de um rio, etc. Sem a trigonometria, ele demoraria anos para desenhar o mapa. Então, ou seja, os mapas que nós temos, né, que depois foi aprimorado agora com o nosso GPS, eles precisam da trigonometria para poder, igual ele falou aqui, né, para poder desenhar um mapa, né? Então, nós desenhamos um mapa é uma representação da nossa realidade. Então, para poder representar em um plano ou em um plano tridimensional, precisamos da trigonometria para poder representar, tá bom? Tudo isso é possível calcular com o uso da trigonometria no triângulo retângulo. Agora eu vou falar do triângulo retângulo, tá? Então já mostrei para vocês onde se aplica, né, a trigonometria, tá bom, gente? E agora eu vou apagar a nossa lousa e vamos trabalhar no triângulo retângulo, tá ok? Então, o que ele fala sobre triângulo? Só para vocês entenderem das propriedades de um triângulo, né? E vocês entenderem como é que faz o cálculo dessa distância da altura do Sol em relação, da altura do Sol não, perdão, da altura do prédio, tá ok? Em relação ao Sol, em relação à sua sombra, tá bom? Ele fala o seguinte: triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, isto é, um dos seus ângulos mede 90 graus. Importante, isso eu tinha falado para o pessoal do segundo ano. Tá? Daí o nome triângulo retângulo. Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, então os outros dois ângulos medirão 90 graus. Então, ou seja, para que seja um triângulo retângulo, o triângulo retângulo ele tem que ter um ângulo de 90 graus, tá ok? E os seus outros dois lados, a soma deles vai ser 90 graus. Então, deixa eu fazer só um pouquinho maior esse lado aqui, tá certo? O triângulo retângulo, só um parênteses que eu queria falar com vocês, que eu acho importante vocês saberem disso. Deixa eu só acertar o meu triângulo retângulo aqui, tá certo? Sem régua fica complicado mesmo. Na verdade, a gente poder desenhar, mas conseguir poder representar. Eu posso representá-lo dessa forma? Um triângulo retângulo? Posso. Mas também posso representá-lo dessa forma aqui? Também?
Posso representá-lo dessa forma? Posso. Professor, posso representá-lo também dessa forma aqui, ó. Essa é aquela régua que a gente utiliza em sala de aula, tá? Eu tenho uma. Tá certo? Vou só esticá-lo ele um pouco aqui. Posso representá-lo dessa forma aqui também? Posso. Posso colocar ele para o outro lado? Ele para o outro lado não. Apenas mudar o ângulo de 90 graus. O que acontece com esses triângulos? Eles são triângulos retângulos porque eles possuem ângulos de 90 graus. O meu ângulo de 90 graus pode vir do meu lado esquerdo? Pode vir. Ele pode vir do meu lado direito? Pode vir. Ele pode vir acima? Pode também. Tá? Porém, vamos continuar lendo e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Aí ele dá uma observação aqui. Se a soma de dois ângulos mede 90, estes ângulos são denominados complementares. Portanto, podemos dizer que o triângulo retângulo possui dois ângulos complementares. Então, no triângulo retângulo eu vou ter os ângulos de 90 graus e os outros dois ângulos vão ser os meus ângulos complementares. Tá? Por que complementares? Porque a soma deles dá 180 graus, tá ok? Desculpa, fiquei nervoso. Enfim, então, aí depois ele fala aqui, né, lados de um triângulo retângulo, tá? Agora que eu quero que vocês entendam por que eu fiz isso daqui. Vocês confundem muito, né? Se ele vier dessa forma, vocês já não sabem aonde vem a hipotenusa. Ou se vem dessa forma aqui. Vocês sabem trabalhar dessa forma. Vocês falam que qualquer lado é a sua hipotenusa, mas não é qualquer lado que é a sua hipotenusa. Não é qualquer lado que são os seus catetos. Tá? Há um postulado quanto a isso. Tá? E eu vou explicar isso para vocês agora, que a tabelinha está aqui embaixo, tá certo? E ela fala o seguinte, ó, os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais. Estes nomes são dados de acordo com a posição em relação ao ângulo reto. Tá? Então, vocês estão vendo que o ângulo reto ele está posicionado diferente um do outro? Estão vendo? Tá certo? E o que é que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, o lado oposto ao ângulo reto aqui, ó, é a hipotenusa. Então, neste triângulo, neste caso, quem é o lado oposto ao ângulo reto? É este lado aqui, que vocês estão vendo aqui, ok? É chamado de hipotenusa. Onde fica a hipotenusa deste triângulo aqui? Opa, lado oposto ao ângulo reto. Então fica aqui, certo? E onde está o ângulo de 90 graus aqui? Qual que é o lado oposto? Este lado aqui. Ok? Tudo bem? O que mais que ele fala aqui, ó? Os lados que formam o ângulo reto, ou seja, estes lados que formam o ângulo reto, ó, estes lados aqui, e estes dois lados aqui que formam o ângulo reto, adjacentes, né, a ele, são os catetos. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, lado oposto, a hipotenusa. É isso que vocês têm que identificar, onde fica a hipotenusa. Primeiro, né?
de um triângulo retângulo. É sempre o lado oposto. Tá certo? E agora, vocês, depois que você identifica, os outros dois lados vão ser chamados de catetos. Ok? Catetos. Catetos. Cateto. 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 Ok, pessoal? Continuando, né? Então ele chama, né? Ele dá uma tabelinha aqui que ele fala o termo, né? Então o termo cateto vem da origem da palavra perpendicular, tá? Ou seja, ele está perpendicular, né? Pode-se dizer, né? Eu não sei se existe esse verbo, né? Mas os dois lados aqui, porque eles continuam, eles podem continuar aqui, tá certo, pessoal? Igual aqui, ó. Então, eles formam um ângulo de 90 graus, tá ok? Ó, tá certo? Então, o encontro desses catetos, eles são perpendiculares, tá certo? Hipotenusa, hipo, por baixo, teno, eu estendo, tá? Então, a hipotenusa que vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá certo? Aí ele vem dar uma outra tabelinha, né? Para padronizar o estudo da trigonometria, adotaremos as seguintes notações. Então, ó, agora eu vou apagar, vocês vão ter gravado isso daqui, tá? Vou apagar isso daqui e vou continuar usando esses meus triângulos retângulos, tá certo? Ó, por quê? Agora nós vamos, para facilitar os estudos, né? Desse meu triângulo retângulo, vocês já sabem, acabei de falar no vídeo de vocês, aí nesse vídeo, que o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos, tá ok? Então, o ângulo de 90 graus, posso chamá-lo de azão? Por que azão? Porque quando a gente especifica, quer pegar letras para representar os ângulos, são letras maiúsculas. Agora, quando eu vou representar o lado oposto, os lados eu utilizo letras minúsculas, tá ok? Então, se eu chamei de A este ângulo de 90 graus, o meu lado oposto, posso chamar de Azinho, ou A minúsculo. Chamei de A maiúsculo, ou, portanto, o meu lado oposto a esse ângulo vai ser o meu A minúsculo. Ou seja, aqui neste caso, a minha hipotenusa é o A. Tudo bem? Que mais que ele utiliza aqui, ó? Aí ele chamou este cateto, né? Este ângulo, né? De B. Então, este ângulo sendo B maiúsculo, o lado oposto dele vai ser o quê, gente? B minúsculo. Tudo bem? Se eu já tenho o lado A, o lado B, quem que me sobrou? O meu C. Tudo bem? Então, se eu chamei esse ângulo de C, meu lado oposto vai ser o C. Tudo bem, pessoal? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a hipotenusa A, eu tenho o meu cateto B e o meu cateto C. Tudo bem? Neste caso aqui. Professor, vou chamar aqui também de A. Tudo bem? O meu A está aqui. Não é? Então, quem que é meu lado oposto a este ângulo?
a minha hipotenusa. Eu vou chamar de Azinho. Se aqui eu chamar... Posso vir para cá, professor? Pode. Pode também. Posso chamar este encontro, né, de dois catetos também de Bzão. Posso começar por aqui? Posso. Só que se você chamar este ângulo de B maiúsculo, o lado oposto dele vai ser o meu B minúsculo. Tudo bem? Se eu chamar este ângulo de C maiúsculo, o meu lado oposto vai ser o C minúsculo. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. A, B, C, tá bom? Vocês vão completar este triângulo aqui para mim. Tá certo? Dá pausa, aí vocês voltam. Beleza. Então, o lado oposto a esse ângulo chamo de Azinho. O lado oposto a este ângulo é Bzinho, ou B minúsculo, A minúsculo. E C minúsculo em relação a este ângulo. Tá ok? E ele dá essa tabelinha aqui, mostra para vocês. Tá? O que ele diz? Que este lado A, aqui ó, dos meus triângulos, ele mede quanto? 90 graus, que eu tinha falado para vocês. Então, o meu lado A, nesses casos aqui, ó, tudo bem? Que são os meus ângulos retos, eles medem 90 graus, tá certo? B e C são os meus ângulos agudos, tá? Então, ó, eu posso colocar aqui como A sempre ângulo reto, ângulo reto, onde ele é igual a 90 graus, ok? B e C são os meus ângulos agudos, né? Ângulo agudo, ângulo agudo. Eles, cada ângulo desse daqui, ó, se esse mede 90 graus, a soma deles não tem que dar 180? Então, se esse já é 90, vocês concordam comigo que esses ângulos, eles têm que ser menores que 90 graus. Então, ou seja, o ângulo B e o ângulo C, eles têm que ser menor que 90 graus. Tá ok? Para que dê a soma 180. Isso no plano 2D. Tá certo? Tudo bem? No 2D não, perdão. Isso aqui, quando a gente está trabalhando no plano, tá? Já no espacial é diferente, tá bom? Isso aí é mais para frente, em geometria espacial, enfim. Só abrindo um parênteses aqui, tá certo? Aí ele vem com as nomenclaturas dos catetos, tá? Porque, ó, ele fala o seguinte, ó. Os catetos recebem nomes especiais de acordo com a sua posição em relação ao ângulo sob análise, tá? Se estivermos operando com o ângulo C, então o lado oposto indicado por C, ó, por Czão, Czinho, tudo bem? É o que ele está falando. E o lado adjacente ao ângulo C indicado, isso oposto ao ângulo C, e o lado adjacente ao ângulo C, indicado por B, é o cateto adjacente do cateto C. Ó. Então ele está falando o seguinte, ó, que o meu C é o cateto adjacente, tá certo? Isso. Adjacente ao ângulo C, indicado por B. Este lado aqui é adjacente ao ângulo C, tudo bem? Adjacente ao ângulo C, tudo bem? Beleza? Aí ele vem com
com algumas nomenclaturas, dizendo o seguinte, nomenclaturas não, continuando, né, a explicação, né, um dos objetivos da trigonometria é mostrar a utilidade dos conceitos matemáticos no nosso cotidiano. Iniciaremos estudando as propriedades geométricas e trigonométricas no triângulo retângulo. O estudo da trigonometria é extenso e minucioso, tá certo? Então ele vem falar das propriedades de um triângulo retângulo, tá bom? Então, até agora foi a nossa primeira parte da aula, aquilo que eu já abordei com vocês, meus alunos do ensino médio, tá? Eu vou gravar agora um outro vídeo para não ficar extenso, sobre as propriedades do triângulo retângulo, continuando este conteúdo aqui, tá certo? Então, fiquem com Deus e assistam meu vídeo, tá? Se não entendeu alguma coisa, podem me comunicar, tá certo? Que eu explico para vocês de novo, faço um outro vídeo, tá certo? Então, obrigado, tchau, tchau, gente.